Pensou, nós teríamos que, para provar essa teoria, teríamos que pegar um macaco, de repente, e o macaco está escrevendo, lendo, né, fazendo conta. Por quê? Se existe evolução dos macacos até chegar no ser humano, tinha que haver esses macacos por aí, inteligentes. Né? Igual no filme lá, Planeta dos Macacos. Né? Era para ter esses macacos inteligentes. Cadê os macacos inteligentes? Cadê os que estão evoluindo? Então, são coisas absurdas. Outra coisa interessante é que se nós estudarmos as galáxias, são milhões de galáxias, nós vamos ver que as galáxias, pelo tempo que dizem que a Terra existe, deveria existir galáxia antiga, assim, a galáxia envelhecida pelo tempo. Tudo se envelhece pelo tempo. Mas estudando as galáxias, nós vamos ver que todas são jovens galáxias. Tem a mesma estrutura uma da outra. Já prova que essas coisas são absurdas. Não existe esse passado que eles fazem aí de bilhões e trilhões de anos. Não existe. A Terra tem pouco mais de 6 mil anos só. Então não existe isso aí. Essa teoria maluca que eles colocam em bilhões, bilhões e bilhões de anos. Tudo foi criado por Deus. Tudo tem a data certa. Tudo está aí organizadinho na palavra de Deus. Toda a criação está aí. Então, Deus criou os animais num dia. Se houve aí algum animal gigante, como tem na Bíblia, mostrando que realmente tem, né? Se existiam os dinossauros, por exemplo, foi tudo criado no dia da criação dos animais. Depois, o que aconteceu? Alguns morreram. No caso desses animais grandes, muito grandes, quase todos morreram. Esses animais grandes prejudicariam a existência do homem na terra, disputariam um alimento com esse homem e seriam muito mais poderosos e fortes que os homens na força bruta. Deus faz tudo perfeito, tudo certinho. Quando Ele coloca o homem na terra, Ele vai organizar agora tudo para que essa terra possa receber esse homem, que esse homem possa se alimentar dessa terra, que esse homem possa viver tranquilo nessa terra. Sempre o homem deveria se lembrar de Deus, buscar a Deus, adorar a Deus e viver em paz com Deus enquanto estivesse aqui. O problema é que o homem pecou, desobedeceu a Deus, o homem foi condenado à morte, o planeta está condenado à destruição, serão feitos novos céus e nova terra, tudo isso aqui vai queimar, vai se acabar. Na parte 3 nós temos aí a criação. Tópico 1, a criação do universo. Tópico 2, a narrativa da criação em Gênesis capítulo 1. Tópico 3, a criação do ser humano. Tópico 1, então, a criação do universo. Deus criou o universo do nada. É a chamada Creatio ex nihilo, da teologia judaico-cristã revelada na Bíblia. A narração do primeiro capítulo de Gênesis é entendida à luz do contexto bíblico. O ponto de partida da criação é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. O verbo hebraico criou é bará, e este apresenta características peculiares. O sujeito da afirmação é sempre Deus, o Deus de Israel. Nunca foi aplicado a deuses estranhos. É um termo próprio para referir-se à ação criadora de Deus, a fim de distinguir-se de toda e qualquer realização humana. Esta ideia do fiat divino, ou seja, do faça-se, é apoiada em toda a Bíblia. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea pela sua soberana e livre vontade. Salmos 33:9, Hebreus 11:3, Apocalipse 4:11. Então tomemos cuidado com essa palavra nada. Não existe criar do nada. Veja bem, a Bíblia é bem clara. Os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Não foi criado nada. Então tomemos cuidado com essa palavra nada. Então, quando você pegar a palavra nada, você pode entender o seguinte: não, é porque não existia, passou a existir. Tudo bem, se você quiser falar assim, tudo bem. Mas tome cuidado com essa palavra nada. Então, nós temos que ser bíblicos. E a Bíblia diz para nós que Deus usou a sua palavra para criar todas as coisas. Então Deus dá a ordem e as coisas são feitas. A boca. Então a palavra que sai da boca de Deus é vida. Veja bem,
É muito importante isso. Porque nós vamos chegar ao quê? A Jesus. Tudo foi criado através de Jesus. Mas sem Ele, nada do que foi feito se fez. Veja bem. Então Ele é o Verbo de Deus. Então nós nunca podemos adotar essa ideia de um nada aí, porque estaria contrário à palavra de Deus. Então nós vamos ver na morfologia da palavra, né, um sentido de que, como não existia e passou a existir, então se usa essa palavra nada, mas nós vamos ver que, estudando direitinho essa palavra, os próprios morfologistas vão chegar à conclusão de que existiu alguma coisa antes daquilo existir. Então você pode até olhar os livros aí de morfologia, né, das palavras bíblicas, e você vai ver isso. Então a ideia certa é essa. Existiu o quê? A palavra de Deus. Quando Deus falou, aí passou a existir. Primeiro passa a existir onde? No reino espiritual. Depois aparece no reino material. Então você tem uma mesa, olha para a mesa. Ah, de onde veio? Ela veio de uma madeira. Madeira veio de onde? Da árvore. E essa árvore veio de onde? Deus criou essa árvore. Então o princípio é Deus. Criou de que maneira? Ele diz, haja. Ele deu uma ordem. Haja, aconteça. Brote. Nasça. Sempre existe. Sempre existe o quê? Uma ordem de Deus. Então essa palavra, olha lá, Jesus contando a palavra do semeador, disse o quê? A semente é o quê? A palavra de Deus. Olha aí. Para a salvação, olha lá. Serem salvos pela loucura da pregação. Qual é a semente? A palavra de Deus. Foi pregada. A pessoa ouve e se converte. Então a palavra é a semente de Deus. Tudo vai nascer a partir desta palavra de Deus. Então diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Que princípio? Aí você vai falar, mas tem um princípio? Tem um dia que Deus começou a existir? Não, não está falando de Deus. Está falando da criação. Aí é o princípio da criação. Então Deus começou ali a criar todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. Ah, porque foi a queda de Satanás. Não, não existe isso. Satanás é espírito. Um espírito cair na terra vai produzir buraco, cataclismo, não sei o quê. Não, é espírito. Ele não é matéria. Então cuidado com essas coisas. São teorias que as pessoas inventam por aí. Parece que eles acham que Satanás é um bloco de um cometa. E os demônios, a terça parte então dos anjos lá que se rebelaram com Satanás, parece que eles acham que cada demônio desse aí, então, é um cometa, um planeta que caiu na Terra, desmanchou a Terra toda. Que isso? Satanás é espírito. Os anjos são espíritos. Não é matéria, não. Pare com isso. Está na Bíblia o dia lá, Deus começou a criar as coisas. Pronto, começou a criar ali. Ele primeiro criou o quê? O reino espiritual. Primeiro o quê? Os anjos, né? Foram criados primeiro. Anjos, serafins, querubins, né? Os arcanjos lá, tudo foi criado primeiro. E foi criado tudo uma vez só. Não existe anjinho, anjão, anjo feminino, anjo masculino. Não existe isso. Tome cuidado com isso. Quando Deus criou o homem também, não criou o bebê. Criou o homem Adão já pronto, homem. Eva também não nasceu nenenzinho e cresceu. Nasceu já mulher. Então, cuidado com essas coisas. Olhe na Bíblia e siga o que está na Bíblia. Dá tudo certinho. Aprenda do jeito que está na Bíblia e siga. Você vai se dar bem assim. Não complique. Cuidado com livros teológicos. Cuidado com livros teológicos. Que as pessoas inventam. As pessoas têm uma criatividade incrível. E aí começam a inventar coisa. E aí as pessoas acham, mas foi o fulano de tal que escreveu. O fulano de tal é famoso, ele é PhD, não sei o que, ele é doutor em divindade. E aí pronto. Você pega, abandona a Bíblia, que é a palavra de Deus,
e troca a legítima palavra de Deus pela palavra de um homem, pelo entendimento de um homem, só porque ele estudou. Começar a orar, buscar a Deus, você vai ler na Bíblia, Deus vai revelar para você tanta coisa. Agora, é claro, os livros são ótimos, que a gente aprende muita coisa que o outro já aprendeu. Nós não vamos gastar tanto tempo orando, buscando conhecer isso. Muitas vezes eles sabem algumas coisas, estudaram muito. Ajuda muito. Eu uso muito esses livros. Agora, cuidado, não adote um livro como se ele tivesse a mesma autoridade da Bíblia. Mas se você for orar, jejuar, buscar a Deus, ler, estudar bastante a Bíblia, você vai saber mais do que todos esses mestres. Tenha certeza disso. Existe a revelação do Espírito Santo. É Ele quem ordenou, Ele que inspirou a escrita da palavra de Deus. Ele revela essa palavra para qualquer pessoa que for buscar. Tenha certeza disso. Agora, estudar é bom? Ótimo! Você vai abrir a sua mente. Eu estudo o dia inteiro a palavra de Deus. Fui mandado embora do meu emprego, não tenho emprego, não dirijo igreja. Eu dedico integralmente a minha vida a estudar a palavra de Deus e a orar. Estamos lutando aí, orando 3 horas por dia. E lendo, estudando a palavra de Deus, o dia inteiro estamos envolvidos com isso. Temos os grupos do WhatsApp onde nós discutimos aí essas causas, né, essas coisas mais difíceis, para nós aprendermos juntos. E vamos aí estudando. Os apóstolos disseram, olha, nós vamos nos dedicar à oração e ao estudo aí da palavra de Deus. É isso que eu faço. Dedique-se a estudar a palavra de Deus, a orar, a buscar, e Deus vai lhe dar a revelação da sua palavra. Você vai aprender muito. Se você pode fazer um curso teológico, ótimo, faça, mas tome cuidado. Não considere que o homem fala acima do que Deus fala. Então, quando Deus diz haja ou faça, pronto. Ele falou, aconteceu. Se ele diz haja porção seca, pronto. Ele é quem manda, é a autoridade é de Deus. Então a palavra sai com a autoridade de Deus. A palavra sem autoridade de Deus não faz nada. Então é preciso, você vai orar por um doente, um enfermo, você vai falar, em nome de Jesus, seja curado. Vai acontecer o quê? Nada. Mas se você tiver fé em Deus, quando você falar esta palavra, vai sair com a autoridade de Deus. Aí funciona. É impressionante isso. Tem que ter aí a autoridade de Deus e a palavra dita. Então, quando a palavra vai, ungida pelo Espírito Santo, então, porque foi com fé, aí acontecem as coisas. O tópico 2 diz a narrativa da criação em Gênesis capítulo 1. No primeiro dia, Deus trouxe à existência a luz, Gênesis 1:3. No segundo, criou a expansão, o firmamento, versículos 6 a 8. No terceiro, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, versículo 9. A essa porção seca ele chamou terra e ao ajuntamento das águas aí, mares, versículo 10. Ainda no terceiro dia surgiram os continentes com seus relevos e a vegetação, versículos 9 a 13. Os corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas aparecem no quarto dia, versículos 14 a 19. As aves e os animais marinhos surgem no quinto dia, versículos 20 a 23. Então aí, a sequência da criação de Deus. É claro que o tempo da nossa aula não vai dar tempo da gente falar tudo isso na classe da Escola Bíblica Dominical, explicar cada coisa. Então você pega aqui esse resumo, um resumo da criação de Deus. Então cada dia foi formado, foi criada alguma coisa. Então cada dia Deus criou determinada coisa e sempre Deus olhava e disse que era muito bom aquilo que Ele criou. Só tem uma coisa que Deus criou e Deus disse que não era bom. Então quando Deus criou o homem, Ele olhou o homem só e disse, não é bom que o homem esteja só. Então Ele achou a criação do homem ótimo, ótimo. O problema era a situação do homem só. Então Deus disse que não é bom que o homem esteja só. E Deus fez uma companheira para ele, uma adjutora, uma ajudadora. Então é importante você saber disso. O desejo de Deus é que você, homem, tenha uma mulher. Deus não criou um Ivo para Adão, criou uma Eva.